Olá, meus queridos, minhas queridas. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui na Astral TV com o programa Ivan Martins. Sempre falando de espiritualidade, falando de amor, coisas da vida, da minha, da sua, de todos nós, trazendo convidados incríveis. E hoje, gente, eu falo com uma terapeuta e ela trabalha com mentores. Então, simples, perguntas e respostas. Isso é de uma facilidade incrível, né? Porque a gente pula toda aquela ritualística, né? A gente pula toda aquela perda de tempo que muitas vezes, para receber uma resposta Verdade. prática, enrola-se horas, não é isso? Rituais e tudo mais. Ela é muito prática. Eu tenho, gente, um prazer incrível de receber Cristina Long, que vai bater esse papo com a gente, explicar como é que ela, né, ajuda as pessoas através dessa pergunta e resposta. Ela acabou de engasgar com água, isso é um ótimo sinal, é sinal que nós teremos um programa maravilhoso. Gente, alguém apertou minha garganta. Olha só, Peraí. alguém apertou a garganta dela, eu quero saber que história é essa. Alguém não quer que eu fale? Quem foi esse irmãozinho? Não sei. Quem é essa irmãzinha danada Olá, que apertou gente, sua garganta? desculpa. Ó, eu Ivan, é um depois que eu dou o start do programa, nós temos isso. O que acontece, acontece. Fica, não tem Sabe problema. por quê? Porque as pessoas têm que ver que nós somos de verdade, né? Com certeza, com Senão fica certeza. aquela coisa da rádio, né? Aquela coisa da emissora que fica assim, né? É pra cortar? Não, não é pra cortar, não é pra seguir. Porque as pessoas têm que ver que nós somos de verdade. Incrível isso, gente. Né? E foi mesmo, gente. Literalmente eu vi apertar a garganta dela. Literalmente eu vi. Nossa, eu fui perdendo Né? fôlego. É. Foi uma coisa que quando começou a falar, apertou. Né? Mas eu vou falar. Claro, vai falar, porque o que nós vamos fazer? A gente vai começar explicando exatamente porque o que é que seus mentores dizem que aconteceu agora, nesse momento. Eu senti que alguém não queria que eu falasse, queria atrapalhar. Atrapalhar. Não senti especificamente quem, mas ficou muito claro isso. Passou. Isso já aconteceu algumas vezes. Exatamente. Porque uma das coisas que, quando a gente fala, né, que está conversando com os mentores, Sim. não é isso? E que você está fazendo uma pergunta simples, sim ou não, é isso ou não é isso, né? Você abre portais para muitos. Sim. Você tem um grupo de mentores, existem mentores novos que vão se aproximando. Como é que você faz esse filtro? Quando eu respondo as perguntas, eu respondo através dos mentores das pessoas, das perguntas, não são os meus mentores. Que ótimo Então, isso. quando a pessoa chega com as perguntas, as pessoas geralmente mandam as perguntas no WhatsApp ou então na consulta via chamada de vídeo, eu me comunico com os mentores da pessoa. Então, os mentores são completamente diferentes. Eu tenho os meus também, eu tenho 4 mentores. 2 que trabalham mais E os seus estão disponíveis? Os meus estão disponíveis Estão sempre. disponíveis. Por exemplo, nós temos questionamentos, Sim. todos nós. Sim. Né? Por exemplo, as pessoas me perguntam muito, mandam mensagem, essa coisa toda. E aí? O mundo espiritual está cuidando deste país? O mundo espiritual vai mostrar alguma coisa como melhora, como crescimento? O que o mundo espiritual, segundo os seus mentores, tem para nos dizer? Então, porque os mentores, eles trabalham com as individualidades, com as pessoas, certo? Então, Certo. imagine esse país, quantas, né, Mas a gente pessoas está falando de uma pessoa, né? Só não precisa falar nome. Nós não estamos falando de uma pessoa, na verdade nós estamos falando de uma pessoa. Mas assim, nós, né, nós concordamos e discordamos e nós, as pessoas aqui, Sim. são em grande número. Então, Sim, com nós temos certeza. uma briga. Claro, Uns gostam, imensa. uns gostam, uns querem, uns não querem. É. Então, o mundo espiritual não julga. Todo julgamento é humano. Em primeiro Todo lugar, isso. humano. Todo julgamento é humano, Muito né? bom. Então não tem isso, nós fazemos as coisas e temos a repercussão daquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos vai ter O volta. plantio e a colheita. Exatamente, o plantio é opcional, a colheita é, é obrigatória, né?
Então, isso tudo depende, porque não tem como, assim, dizer especificamente. O que eu sei e sinto, e os mentores sempre mostram isso, assim, através de vários sinais, é que o Brasil, no geral, o Brasil, não estou falando de nenhum político em si, é um país abençoado. Muito. Né? Nós temos as pessoas, os espíritos que estão aqui no Brasil, são espíritos normalmente que são mais leves, mais livres. Claro, cada um com os seus graus de evolução, com os seus problemas, mas é muito mais livre. Eu, por exemplo, já morei fora, já viajei muito pelo mundo, faço várias viagens aí pelo mundo, e aí você vê a energia, é diferente. É densa. Então, o Brasil é abençoado. Agora, as intenções das pessoas têm relação com o nível evolutivo delas, com o nível de evolução, com o nível de saber, da sabedoria. E aí você junta um monte de pessoas com níveis espirituais diferentes, aí fica difícil, né? Porque são muitas coisas em jogo para poder decidir uma coisa ou outra. Porque as pessoas têm intenções diferentes, né? Querem coisas diferentes. Mas espíritos muito fortes, muito bem preparados, porque evolução espiritual não tem a ver com bondade ou maldade. Tem a ver com conhecimento. Conhecimento. Né? Uhum. E esse conhecimento pode ser usado tanto para uma coisa como para outra. Exatamente. Tudo depende desse nível de consciência, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem conhecimento, ela começa a entender que ela pode manipular muita coisa. Agora, o que ela vai escolher fazer, aí vem do nível espiritual. Nós temos nível emocional, espiritual, educacional. Temos vários tipos de níveis. E o nível espiritual que mostra realmente a verdadeira evolução da pessoa. Que não é o que ela fala, né? E sim o que ela faz. Então, o que ela faz de verdade, por ela e pelos outros. Quanto mais espiritualizada uma pessoa se torna, menos coisas ela precisa. Então, é algo pra gente refletir, né? Às vezes as pessoas brigam por coisas que não são, na verdade, espirituais. São pseudamente espirituais. E o Brasil é um país abençoado. Mas, claro, nós temos todo tipo de pessoas encarnadas aqui, os desencarnados por trás também, os espíritos, com todo tipo de nível evolutivo. Se você tem que brigar, já não é uma coisa boa, né? Exatamente. Já não é positivo. Mas me diga o respeito uma que é importante. Ah, sim. Mas existe uma regência, você crê numa regência espiritual? Eu creio que nós temos os nossos mentores espirituais, que são os mais conectados às individualidades, né, a cada espírito encarnado, e eles mostram pra gente certas coisas, tentam sim nos intuir, mostrar o caminho, comandar, direcionar, mas nós temos livre-arbítrio aqui, né? Mas a espiritualidade tenta, com certeza, olhar por nós, mostrar os caminhos, tentar fazer a gente pensar da melhor forma possível, mas aí esbarra justamente nos quereres de cada um, né? Naquilo que a pessoa realmente está querendo naquele momento, e nem sempre é algo espiritual. Aí o poder acaba passando por cima. É sobre o querer, né? A questão é que as pessoas nem sempre sabem o que querem, né? Exatamente. Não tem consciência, né, do que realmente, qual realmente é o nosso objetivo. É evoluir. E para evoluir, você precisa estar bem com você e com o outro. E não passar por cima do outro, não né? Passar por cima de ninguém. Eu tenho visto sistematicamente, principalmente no Consciência Paranormal, que é um outro trabalho que eu faço, e a gente entrevista muitas pessoas, né? Entrevistando que eu não sou repórter, eu bato papo com muitas pessoas. Sim. Eu não sou jornalista, não sou repórter, enfim. Então eu bato papos. E eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de entenderem quem elas são nesse plano, nesse mundo. O que elas estão fazendo aqui. Qual o objetivo O delas? objetivo. E são espiritualistas. E muitas não têm noção do que está acontecendo. Né? É como se estivessem perdidas, é como se estivessem na escuridão, mas com muita vontade de encontrar uma luz. Essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem. Qual a minha missão espiritual? Nossa, eu tenho pavor dessa pergunta. É? Você gosta dessa pergunta? Eu acho que é bem interessante você entender o que você está fazendo aqui nessa vida, com as pessoas que você tem à sua volta,
né? Porque tem missão pessoal Sim. e espiritual. Missão espiritual são pouquíssimas as pessoas que têm. Por exemplo, Chico Xavier tinha uma missão espiritual. Sim. Aí não era uma missão de vida, entendeu? Então, Xavier é o concurso, né? Aí já não tem nem... Exatamente. Xavier, para mim, é o grande, não teve substituto, Então, um homem incrível, sim. maravilhoso, né? Sim. Nunca se meteu em nada que não fosse luz. Então, ele é um bom exemplo, né, de quando uma pessoa ela tem a verdadeira consciência espiritual, ela se preenche daquilo, ela não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. O resto é balela, né? Mas a gente ainda está no período, digamos assim, evolutivo, onde nós queremos coisas. E querer coisas não é necessariamente ruim, desde que você não passe por cima do outro. Desde que você não tome do outro para ter para si mesmo. Tem para todo mundo? Tem para todo mundo, com certeza tem. Você crê nisso? Eu creio, é infinito, tem para todo mundo. Quando as pessoas me perguntam qual é a minha missão nessa vida, eu digo, viver. Viva. É uma boa resposta. Viva, porque o resto vai surgir. Sim. Não é? Viver bem, né? Viver bem significa estar bem com você, ter equilíbrio. Eu sempre falo, as pessoas quando elas perdem o equilíbrio, elas perdem muitas coisas na vida. Elas se bagunçam em vários sentidos. E quando você está no equilíbrio, você está bem. Em todos os âmbitos, né, da sua vida. Mas o equilíbrio é o estado de graça a que Jesus se referia? O equilíbrio é o estado neutro, onde você não fica nos excessos, né? Então, se a gente pega, por exemplo, qualquer coisa em excesso, ou no excesso, ou na escassez, é ruim. Né? Não adianta você ter muita coisa de algo, ou ter um pouco de algo. Aí é ruim, o legal é o equilíbrio. Todas as É a medida pessoas certa. que eu conheci com excesso, inclusive excessos espiritualistas, Sim. excesso de saberes, excesso de bondade, que não é bondade, essas pessoas geralmente criavam grandes centros de sofrimento. Eu quero perguntar para você, mas você vai responder logo depois do intervalo. Tá bom. Sobre o que é a verdadeira bondade. Não saiam daí até daqui a pouquinho, hein? Não sai daí. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com esse bate-papo super interessante com Cristina Long. E eu encerrei o primeiro bloco perguntando sobre, não é? Sobre o que mesmo? Sobre bondade. Bondade. Como essa palavra é distorcida, né? A bondade. Eu tenho pavor, alguém fala, como ele é bonzinho. Não, não sou bonzinho, você é boazinha. Eu nunca parei para pensar se eu sou boazinha ou não. Eu sou uma pessoa que tem consciência do que eu faço, né? Então a bondade, ela tem muito essa relação com a consciência. A consciência. Porque às vezes a pessoa, ela faz o papel de boazinha para se sentir querida, né? E, psicologicamente falando, tem um pouco disso, o papel do bonzinho, da síndrome da boazinha. Para enganar também, né? Porque a cobra dança antes de pular em você, né? Então, exatamente. Então isso é relativo. Mas muita gente faz o papel de bonzinho e faz realmente a bondade para o outro para ter algo em troca. Porque se sente às vezes vazio ou porque tem algum outro motivo. O que é bondade para você?
Bondade para mim é quando a pessoa, ela de coração, ela faz algo. Ela faz porque ela está disposta a isso. Para mim isso, né, não significa que tem esse único significado, porque como eu disse, eu também enxergo as pessoas que são muito boazinhas como pessoas carentes emocionalmente, como pessoas que querem fazer uma barganha, né? Então eu sou boazinha porque daí eu me sinto inferior, se eu for boazinha, aí você vai ficar legal comigo, aí eu ganho mérito com você, né? Então também tem isso. São as trocas que acontecem, né? A gente escuta a mãe falar: eu não vivi porque tinha você, tudo que eu fiz foi por você. Isso aí. Isso é uma coisa que foi muito boa. E você tem que carregar a cruz do mundo porque eu fui muito boa. Então, mas aí tem uma você. crença, né, por trás disso. Tem uma crença de que essa bondade precisa ser recompensada. Então a pessoa já faz com essa ideia de que eu me submeto, eu sou a boa menina, o bom menino para ter uma recompensa. Aí é ruim, né? Então eu não enxergo a bondade em si, né, etimologicamente falando, a palavra em si como, para mim, não tem esse significado, mas eu entendo que as pessoas muitas vezes se colocam como boazinhas sem serem. Isso é um fato. Eu vi muitos ateus muito mais bondosos do que muitos crentes. Com certeza, com certeza. Porque eu nunca acredito no que... Isso é uma coisa que eu aprendi, sabe, Ivan? Eu não acredito no que uma pessoa fala, e sim no que ela faz. Nas atitudes. Nas né? atitudes. As atitudes, elas são verdadeiras. Ela vai mostrar realmente quem é a pessoa. Cedo ou tarde, a máscara cai. A máscara cai, exatamente. Porque a pessoa não consegue manter, assim, algo por muito tempo. Porque ela vai, qualquer hora, se mostrar. Né? Que nem num relacionamento, no primeiro momento, é tudo legal, tudo bonito. Depois cai, né? Depois a pessoa não consegue manter aquilo por muito tempo. Mantém por 2, 3 meses só. Às vezes o que cai é a própria ficha da pessoa, né? Também, né? Exatamente. Cai a própria ficha da pessoa, porque a pessoa às vezes nem está disposta a mentir, nem mente, né? Exatamente. Você mente pela pessoa, né? Então. Relacionamentos. Uma pessoa chega para você e diz assim: o que seu mentor fala sobre a minha vida emocional? Então, eu tenho um tipo de mediunidade que é... A pessoa manda foto para mim, né? Geralmente eu mando essa resposta pelo WhatsApp. E quando a pessoa faz uma pergunta dessa, o mentor geralmente descreve a pessoa e descreve o que ela precisa. E aí, se a pessoa mandou a foto do relacionamento, o mentor vai mostrar ali, ó, coisas que... A pessoa, às vezes elas falam para mim: nossa, você descreveu algo que nem eu percebia, mas que agora está muito claro. Então, assim, a espiritualidade, os nossos mentores, eles mostram aquilo que a gente precisa saber. Mostram aquilo que a gente precisa. Né? Geralmente é só aquilo que realmente precisamos. Por exemplo, lá no meu treinamento, as pessoas entram para aprenderem a acessar as vidas passadas e às vezes elas querem acessar coisas específicas e o mentor mostra outra. E aí ele mostra aquilo que a pessoa precisa saber. E às vezes é um flashzinho, só um pedacinho. Há muito romance nessas histórias, né? Vidas então, passadas. As pessoas querem esse romance, mas geralmente os mentores não mostram isso, mostram a parte feia. Olha, a parte que a gente escorregou. Eu trabalho com vidas passadas, acho que há mais de 30 anos. Muito mais de 30 anos. Eu não recebi Napoleão, não recebi ninguém. Eu também não, ninguém mas todo famoso. Todo mundo era copeiro, era um valet de chambre, alguma coisa assim, cocheiro, sim, sabe? Sim. Recolhia talvez o cocô do cavalo de Napoleão. Eu não recebi Napoleão ainda. E todo mundo quer ser Napoleão, né? Todo mundo quer ser Napoleão, todo mundo quer ser, né? É verdade. Ou senão uma santa, um santo. E as coisas não funcionam assim. E se decepcionam, né? Eu sempre falo que tem que ter uma conexão. Então, quando os mentores mostram, eles mostram porque aquela vida, aquela situação ainda tem uma conexão com essa vida. Então, por exemplo, pode explicar um talento, pode explicar um medo, pode explicar um porquê de um relacionamento, o porquê de um trauma, o porquê de algo na sua vida está se repetindo. Esses dias uma moça no meu treinamento falou: olha, o mentor me mostrou umas 3, 4 vidas e ela descreveu essas vidas lá no grupo VIP, que eu era muito ruim.
Então eu entendi que nessa vida, ela me disse isso, ela escreveu isso lá no grupo. Então eu entendi o porquê que eu faço questão de ter certeza de determinados comportamentos meus em relação a determinadas coisas. Ficou muito claro, porque o espírito dela não queria errar mais, né? Então e sempre que tem uma situação ali que vai para aquele caminho que poderia ir para aquele caminho onde ela foi ruim na outra vida, ela cai fora. Então, eles mostram. Você, através da visão, eu também faço através da visão, também uso oráculo. Mas o que a gente... Qual é o objetivo da sua concepção da gente ter esse acesso? Porque eu perguntei muito isso já. Se é... É entender. Se tem o véu do esquecimento, que é para todos, por que é que eu vou interferir naquilo que está quieto? Qual é o direito que eu tenho de ver? Então, tem dois aspectos importantes nisso. Fala sobre isso porque é sobre a sua concepção que interessa agora, não a minha. Sim, tem dois aspectos importantes. O primeiro, ver quando você consegue interpretar, fazer a ligação, vai te ajudar muito a entender os porquês. Isso traz consciência, faz você ter resiliência com determinadas coisas. Então, ver é muito bom, desde que você consiga fazer esse encaixe. Agora, essa concepção de que esse véu do esquecimento existe, na minha opinião, eu acredito que até o povo das sombras, que eu chamo assim, criou isso de certa forma, porque quando você não tem acesso, você não entende certa sua vida. Aí você não entende, você não cria resiliência, você não aceita as coisas com facilidade. Então, ver é bom, desde que a pessoa tenha um nível de consciência para entender o que ela está vendo. Então, você pensa, você está me dizendo que o véu do esquecimento, na verdade, é só uma coisa que não é da divindade. Ajuda. Não é da divindade. Não ajuda. É uma coisa imposta por quem prefere, de quem vive nas sombras, de quem vive na escuridão, que quer nos manter na ignorância. Exatamente. Porque quando você acessa as informações e você entende claramente, eu sei porque eu faço isso há muitos anos e as pessoas, quando eu explico coisas para elas, elas falam, nossa, faz todo sentido. Nossa, então eu entendi porque meu filho dá tanto trabalho, por que ele faz determinadas coisas, por que eu sou a mãe dele. Isso ganha força, a pessoa faz... Empodera, a pessoa consegue lidar com aquilo muito melhor. Então, quando é dessa forma, ajuda muito. Sim, com E quando certeza. você não sabe, você leva a culpa para você. Por exemplo, eu atendi uma mãezinha que o filho dela, né, tá no vício, e aí mostraram que ele já tá na 4ª vida. E que estão tentando muito ajudar ele. E ela é um espírito que se prontificou a ajudar ele. E aí disseram para ela que se ela não conseguir, ela tem que entender que ele tá nessa questão, é a 4ª vida dele. E aquilo tirou um peso gigante, porque ela achava, né? Não é sobre ela entendeu que ela veio assim com muito amor para ajudar aquele espírito. Ela entendeu que desde quando ela era jovem, ela começou a estudar certos assuntos para ela estar preparada para ajudá-lo. Mas mesmo assim estava difícil. Então, quando a gente entende, os espíritos realmente mostram pra gente. Não nascemos para carregar ninguém nas costas, né? Não. Nós damos a mão. Vamos. Vamos. Se a pessoa insiste e fica sentada, você caminha e larga a pessoa ali, porque não tem como. Exatamente. Não é? É de dentro para fora, né? Como é importante isso, dito dessa forma? Eu acho que é muito importante. Quantas mães, quantos pais, quantas esposas, quantos maridos estão nos ouvindo agora e estão passando por questões difíceis, né? E se julgando responsáveis, Exatamente. culpados. Gente, se o diabo existisse, o nome dele seria Medo. Ele teria uma irmã chamada Culpa. É, verdade. Se livrem desses sentimentos. Nós não nascemos para carregar ninguém nas costas, nem mesmo os filhos. Exatamente. A gente veio como anjos uns dos outros. Agora, tem quem prefere ficar na escuridão. Exatamente. E é um processo, né? Porque as pessoas se culpam muito. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas a pessoa teve tudo, o filho teve tudo, do bom e do melhor. E aí é um filho que é diferente dos outros. Sim. Aí quando eles entendem que aquele pai, aquela mãe se prontificou a recebê-lo, mesmo sendo tão difícil,
ganha essa resiliência e solta, né? Fala, não, então tá bom, eu vou tentar, vou continuar tentando, mas eu não vou me sentir culpado. É bem isso. E assim, esse irmãozinho está no vício. O outro está em outras coisas, Sim. nas truculências, nas ignorâncias, Sim. na corrupção, na mentira, no roubo. Exatamente. Tem coisa ainda pior do que droga. Tem muita coisa. Ainda pior do que a droga. Querida, eu sempre digo que quando a gente consegue trazer um ponto que pode ajudar muitas pessoas, isso aqui depois vai para o meu YouTube também, fica lá infinito. E então, que pode ajudar uma pessoa, eu digo que eu ganhei meu dia. Então, obrigado. Eu que agradeço. Eu quero te agradecer muito. Suas redes sociais, por favor. A minha rede social principal é o meu Instagram, que é o Jornadas, no plural, Jornadas da Alma. Tudo junto, Jornadas da Alma, Cristina Long. Jornadas da Alma, Cristina Long. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez a você, Cristina Long. Agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam, né, nesse dia de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo no coração de cada um de vocês de forma especial. Que a luz esteja com vocês. E namastê, o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Beijo no coração. Até semana que vem.